Fala galerinha, beleza? Aqui ao vivo de novo, tá? Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre fios elétricos, tá? Primeiro eu quero pedir desculpa se vocês escutarem algum barulho aí no fundo, né? Nós estamos ao vivo, então você sabe que ao vivo é assim mesmo, né? Pessoal, então, hoje eu queria comentar um pouco com vocês sobre fios elétricos, né? Quais são as importâncias de você fazer uma instalação com os fios adequados, né? Quais são as cores principais que você tem que estar utilizando. Essa dica aí, ela vale tanto para você que quer ser um profissional da área, né? Ou para você que está querendo fazer a sua instalação elétrica na sua casa. E isso é muito importante, tá? Tirar aquelas dúvidas básicas aí, se você vai chamar um profissional para fazer a instalação sua. Você tem que chegar para ele e fazer algumas perguntas, né? Para manter um bom diálogo entre o profissional e o cliente, né? Então, primeiramente, pessoal, antes mesmo de você fazer a instalação da sua casa, você precisa informar para o profissional que vai prestar serviço na sua casa quais são as suas necessidades, né? Porque como é você que vai morar naquele local, muitas das vezes você chega num cliente aí, ele deixa... Você que está assistindo aí, deixa um likezinho aí, tá? Se quiser deixar uma pergunta também, pode ficar à vontade, tá? Muitas das vezes você chega na casa de um cliente, né, e faz a pergunta para o cliente, tá? O que você vai precisar utilizar nesse local aqui? Aí o cliente fala pra gente, não, você é eletricista, você que sabe. Não, primeiramente eu tenho que saber a necessidade do cliente para poder estar usando isso aqui, ó, tá? Então, assim, pessoal, existe fios. Vamos começar com o que a gente usa, o básico na casa aí, né? Fio de 1,5, né? E vamos subir aí, por exemplo, não vou pegar muito pesado, até fio de 35 milímetros, né? 35 milímetros seria para fazer a entrada e algumas coisas aí que fosse a necessidade. Existem fios com bitolas maiores, por exemplo, eu estou aqui com um cabo de 120, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Vamos falar uma coisa para não sair muito do foco e você entender em que ponto eu quero chegar. Pessoal, eu deixei uma live aí antes, falei um pouco sobre um pouco de tudo, né? Mas eu já queria falar mais sobre fios. Muitas das vezes eu pego instalações elétricas aí, que é uma fiação muito fina. E, Alessandro, qual o problema o que eu posso ter aí com a fiação fina na minha casa, tá? Então, é isso que eu quero deixar bem explicado para vocês. O que pode acontecer é uma sobrecarga, né? Uma instalação ela mal dimensionada pode ter uma sobrecarga. Pode ocorrer um curto, né? Pode acontecer um foco de incêndio. Pode acontecer muito mais coisas. Então, Alessandro, qual o fio ideal para me utilizar na minha instalação? Pessoal, não existe aquele fio ideal para a sua instalação. Existe fios para atender a sua necessidade. Se você necessita de instalar um chuveiro, por exemplo, você pode instalar um chuveiro no fio de 4 milímetros. Você pode instalar um chuveiro no fio de 6 milímetros. Alessandro, qual o fio ideal para mim instalar uma tomada? Você pode instalar a tomada no fio de 2,5. Você pode instalar uma tomada no fio de 4 milímetros. Você pode instalar uma tomada no fio de 6 milímetros ou mais, né? Só que aí eu tenho que saber, a tomada é residencial, né? É industrial, é comercial. A tomada, eu vou utilizar que tipo de aparelho? É uma tomada de uso específico ou uso geral? O que é uso específico? Específico vamos supor que eu tenho um forno elétrico, né? Que a potência dele é um pouco alta, né? Então aquela tomada é uma tomada de uso específico. Então eu vou ter que fazer aquela tomada e passar uma fiação adequada para aquele aparelho. Então ela vai ser uma tomada de uso específico. Alessandro, e o que é a tomada de uso geral? Pessoal, a tomada de uso geral é aquela tomada que você tem na sala, por exemplo, onde você liga ali a televisão, onde você liga ali, por exemplo, o receptor da sua antena parabólica, o aparelho de Wi-Fi, um carregador de celular e outros aparelhos que você também pode estar utilizando na tomada de uso geral. A tomada de uso geral é aquela tomada que não tem aquela necessidade de uma potência maior, que o aparelho não tem aquela potência muito alta, né? Quer dizer,
Então você vai fazer, fazer a instalação na sua casa. Se você vai utilizar muito um ferro de passar em um local, né? E por exemplo, tem a possibilidade de usar um secador, uma chapinha naquele mesmo local, e você fazer o cálculo e identificar que vai sobrecarregar aquele circuito, você tem que passar fios, né, individual para cada aparelho. Então essa é umas dicas, né? Hoje existe a tensão 127, existe a tensão 220. Aqui na minha cidade a tensão aqui é 220, né? Se fosse um caso de pegar uma tensão 127 aí, nós teríamos muitos problemas aqui, porque a instalação elétrica daqui, o pessoal não preocupa muito nesse requisito aí de segurança, né? Eles querem colocar um disjuntor central no nosso padrão e fazer aqueles fiação, fio geral que o pessoal chama, né? O fio geral, e sai fazendo a distribuição. Eu acho isso errado. Acho não, isso é errado, né? Porque você coloca o disjuntor para proteger sua fiação geral, como eles dizem, e aqueles demais que você faz aqueles puxadinhos ali, o fio é inferior ao disjuntor que você vai colocar no seu padrão. Alessandro, por que existem fios de várias cores? Pessoal, é o seguinte, a norma, ela diz que se você vai trabalhar com fios com cores, por exemplo, o ideal, né? O ideal é você utilizar cor verde, né? Que a norma diz que você tem que utilizar cor verde para fazer aterramento e azul para fazer neutro, tá? Alessandro, muitas das vezes o que é o fio de aterramento é o mesmo fio neutro? Não, não é. Aterramento é uma coisa, né? E fio neutro é outra coisa. Muitas pessoas confundem, né? Vê um fio verde e falam assim, esse aqui é o fio neutro. Não, ele é aterramento. E muitas das vezes, se aquela fiação não foi feita por um profissional que entende, que segue a norma, aquele fio verde poderá estar sendo fase, poderá estar sendo neutro, né? Poderá estar sendo um retorno. Então, assim, existe essa preocupação que a gente pega muitos serviços aí e vai fazer uma manutenção, você tem que sair colocando seu alicate amperímetro ali para fazer medição, para saber que fio é aquele, porque o profissional que fez não seguiu aquela recomendação que a norma diz, né? Alessandro, então, mas eu posso fazer minha fiação com fio todo sendo vermelho ou todo preto, né? Ou verde ou azul? Você pode sim, a norma ela diz que você também pode estar fazendo isso, só que aí onde vem um ponto que você precisa sempre estar atento. Você tem que fazer as identificações por cores. Por exemplo, eu usei o vermelho para fazer aterramento. Eu preciso fazer uma identificação nele, né, com uma fita verde para identificar que fio é aquele. Por exemplo, esse seria aterramento. Então, pessoal, essas são as dúvidas aí que surgem muito, né? As pessoas perguntam por quê, aí o pessoal fala, mas não passa a mesma energia que passa no fio vermelho, passa no verde? Ah, com certeza, ele é 2,5, esse é 2,5, o cobre é o mesmo, então assim, passa energia? Passa, só que existe uma norma por trás disso tudo para que não vire aquela bagunça, né? Então, isso é pensando também no profissional que vai prestar serviço depois. Talvez você vai lá, faz a instalação elétrica, você fez a instalação elétrica, né, deixou a instalação elétrica pronta, e você vai embora, talvez você também não é daquela cidade, vem outro profissional para fazer aquela manutenção, e ele chega lá, você utilizou fio vermelho para fazer o aterramento, por exemplo, e aí ele acha que aquilo é terra, ou que não é, que ele acha que aquilo é fase, não utiliza ele, e você usou verde para fazer fase, né? E ele acha que é aterramento. Então existe esse certo desencontro de informações. Então, se você vai fazer a instalação, utiliza cores na norma, tá? Segue a norma para fazer nas cores. E se você não tem as cores para fazer conforme o que a norma diz, pelo menos identifica com a fitinha isolante ali. Isso é muito importante, tá? Fiação, você tem que estar sempre atento, porque você pode estar colocando o patrimônio do seu cliente em risco, porque você vai estar utilizando uma fiação inferior, né? Inferior àquele aparelho,
Ou talvez você está fazendo seu cliente gastar muito dinheiro numa fiação, uma bitola maior, quer dizer, vamos supor, uma grossura de cabo mais grosso, né? Para ficar bem mais explicado assim. Porque fio grosso economiza energia. Nunca vi isso, né? Porque se fosse isso, eu sempre falo, você colocaria cabo de 35 por chuveiro, você podia tomar banho tranquilo que economizar. Então, esse não vem ao caso. Entendeu? Então, a fiação tem que estar seguindo a norma e a necessidade do seu cliente. A bitola de fio, quem manda é o cálculo, não sou eu, eletricista, né? Então, assim, eu posso chegar para o cliente e falar assim, o chuveiro você pode ligar no fio de 2,5. Tá na norma? Não tá. É certo? Não é. O chuveiro, você tem que saber que potência é ele, fazer o cálculo, dividir pela tensão, se é 127 ou 220, ele vai te dar um resultado e você tem que seguir aquele resultado para saber que fio você vai estar utilizando nele. Então, assim, essas dicas são importantes, até mesmo você participar de um diálogo com o cliente. A gente pega chuveiro ligado no fio de 1,5 que, pô, eu fico imaginando por que o cara fez aquilo, se ele realmente tem conhecimento ou ele não tem, ou ele acha que só porque chegou lá 127 ou chegou 220 vai poder ligar qualquer aparelho. Não é assim, tá? Existe um cálculo por cima disso tudo, né? Então essas dicas são importantes, você sempre está atento, ter uma informação precisa do que você vai fazer, porque você acaba gastando dinheiro à toa, achando que sua elétrica, pô, eu coloquei tudo fio grosso na minha casa, né? E muitas vezes você vai fazer um orçamento, aí a pessoa chega, como é que está a instalação sua? Não, aqui eu fiz bem feito, aqui a instalação é tudo grossa. Mas grossa como assim? Grossa para quê? Aonde eu utilizei fio certo? Talvez você colocou fio de 4 milímetros até para as lâmpadas. Que necessidade tem, né? O preço de um cabo aí de 100 metros de 4 milímetros está custando em média 200 e pouco. Você poderia estar utilizando de 1,5 e pagar R$90 aí, 110 por aí. Então assim, olha para você ver o desencontro que você tem de passar a informação para o cliente achando que a segurança dele, da casa tá boa. Então assim, existem necessidades aí que você faz o cliente gastar à toa, achando que aquela elétrica dele tá bem, tá tudo bem feita, e no final das contas, né, você acaba sobrecarregando aquela instalação dele, né, passando um fio de 4 milímetros para acender uma lâmpada, sendo que 1,5 era perfeito, e você vai lá no chuveiro dele e passa 2,5, ou talvez você coloque até 4 milímetros no chuveiro, sendo que a necessidade daquele chuveiro era um fio de 6, né? Então assim, você vai fazer a instalação para o seu cliente, certifique. Fio de 1,5 você pode estar utilizando sim para lâmpada. Eu chego muito aqui, os pessoal falam, eu vou passar orçamento aí, o cliente fala, não, mas 1,5 é muito fino, eu queria utilizar um fio mais grosso. Pessoal, fio de 1,5, ele aguenta 15,5 amperes. Cara, você pode ligar muita lâmpada, mas essas lâmpadas de LED hoje, você pode colocar aí 100 lâmpadas vezes a potência dela, que é de 12 watts, vai dar 1.200. Se você dividir por 220, cara, você pode ligar tranquilo. Só que assim, você tem que saber fazer os cálculos certinho, fazer uma divisão boa, para que seu cliente não gaste, né? Que fique uma elétrica boa, fique uma elétrica com segurança, com garantia para ele, né? Não faz ele gastar R$1.000 de fio, sendo que ele poderia estar gastando R$500, né? E fazendo uma elétrica bem feita. Então eu sempre vejo isso. Eu pego muita casa que o cara fez fiação com 6 milímetros, 4 milímetros uma lâmpada. Cara, o preço de um fio de 6 milímetros está custando em média aí 3 e pouco. O fio de 2,5, 2 e pouco. O fio de 1,5, ele vai estar custando 98 centavos. Então assim, são uns desencontros, né? Pessoas que querem exercer aquela função, né? E não tem um conhecimento da área para estar fazendo aquele serviço. E tem hora que o pessoal, né, coloca fio de 1,5 para um chuveiro, sendo que poderia estar utilizando um fio, uma bitola maior. Ele coloca em risco a casa do cliente com aquele fio fino, né? Ele faz a vida do aparelho diminuir, por causa que ele está colocando um fio fino ali. Por exemplo, Alessandro, mas e por que está funcionando? Cara, tudo que você liga na energia, ele vai funcionar, só que ele tem um certo período. Vamos supor que você ligou um fio de
um chuveiro no fio de 1,5, ele não vai ligar? Vai. Ele vai ficar funcionando? Vai. Só que assim, aquele fio, ele vai começar a derreter, né, com períodos de uso. Ele pode dar problema no mesmo dia, né, mas isso aí é raridade de acontecer. Ele vai durar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai derretendo. E se tiver uma emenda naquele percurso ainda, fica menos ainda, a resistência fica menor ainda. Então você vai passando o tempo, daqui 3 meses ele para de funcionar. Aí pronto, aí o cara liga para um eletricista, aí o cara chega, não, aquele fio é fino. Não, mas estava funcionando, do nada que parou. Realmente vai parar. Por quê? A fiação é inferior àquela potência que aquele chuveiro exige de mínima ali para você estar percorrendo lá a corrente naquele fio. Então, o correto é, pegou um chuveiro, ó, eu aconselho todo chuveiro hoje passa fio de 6 milímetros. Por quê? Você pode colocar um chuveiro com a potência menor, ou você pode estar colocando um chuveiro com a potência bem maior. Entendeu? Um fio de 6 milímetros você pode colocar um chuveiro de 7.500 watts. Mas também você pode colocar um de 4.500. Então assim, você fica flexível no chuveiro que você vai escolher. Tem muitas vezes você vai num material de construção, inclusive na nossa cidade, você só encontra um tipo de chuveiro. Talvez ele seja potente, talvez ele seja menos potente. Mas a fiação sua, se você comprar um que é mais potente, a sua fiação é bem fina, aí o que é que vai acontecer? Você vai ter que chamar o eletricista, ele vai chegar lá, você vai ter que trocar aquela fiação, sendo que ela já está feita, porque ela é fina. Então assim, questão de fio do chuveiro, você pode passar fio grosso, cara. Isso é bom. O fio de 6 milímetros é o ideal para chuveiro. Um disjuntorzinho lá no quadro individual. O que é um disjuntor individual no quadro? Você tem o seu chuveiro aqui e seu quadro aqui com disjuntor. Você vem com os 2 fios, tá? Direto para esse quadro. E faz a ligação dele direta. Muitas das vezes eu pego aí, quando eu vou fazer, o cara vem, coloca 3 chuveiros numa casa e passa um neutro interligando todos. Isso não é certo. O certo é sair com um neutro também, de cada chuveiro, direto para o quadro. E o fio faz a mesma coisa. Aterramento também, todo chuveiro ele tem que ter um aterramento com fio verde, tá? Aterramento é verde, neutro é azul. E para fase você pode estar utilizando vermelho, preto, branco, amarelo. Então assim, para fase você pode estar utilizando várias cores, né? Você pode estar fazendo a sua instalação com qualquer tipo de cor, pode ser tudo vermelho, tudo preto, pode ser tudo vermelho, só que aí você faz a identificação com fita, com cores para saber quem que é cada fio daquele, entendeu? Então assim, não é que você pode estar saindo fazendo ali um tipo, que nem uma roupa de palhaço ali, várias cores ali, sem saber quem é quem. Não, você tem que se você vai trabalhar com cores, você trabalha com as cores que a norma pede. É isso para terra e isso aqui para neutro, entendeu? Se vai trabalhar com cores. Se você não tem cores para trabalhar, aí você pode fazer, identifica com a fitinha lá para ficar certo. Então essas informações são as informações que você precisa ter, tá? Fiação, hoje a energia é praticamente uma bomba relógio você tem dentro da sua casa, né? É diferente do gás, o gás todo mundo se preocupa com o gás, por quê? Você vai sentir aquele cheiro dele, você vai saber que ele tá vazando, vai lá, corre lá e faz tira ele dentro de casa, coloca ele pra fora, por quê? Ali você tem medo de uma explosão, né? Porque gás é perigoso, a elétrica também é perigosa. Então assim, se você sentir o cheiro de queimado, se preocupa, chama um profissional e identifica por que tá cheirando queimado. Cara, se você tá sentindo o cheiro de queimado, o que tá acontecendo? Pode ser um foco de incêndio. Porque aquele fio possa derreter, pode pegar fogo e queimar seu patrimônio. Então assim, não estou aqui para botar medo em ninguém. Eu só estou aqui para informar o que é certo e o que é errado. Por exemplo, né? O disjuntor, você está tomando banho ali, o disjuntor lá vai lá, cai. O cara vai lá, levanta ele de novo. Aí vai lá, tá tomando banho de novo, passa ali 40, 50 minutos debaixo do chuveiro, né? Que muita gente fala isso e fala, minha conta de energia vem cara. Pô, você utiliza demais também, isso aqui é o quê, né? Vai chegar caro. Não tem como economizar energia, sendo que você não diminui o tempo. Se você utiliza 1 hora, você vai pagar por 1 hora. Se você utiliza 15 minutos, você vai pagar por 15 minutos. A energia é calculada por isso. Mas muitas das vezes o disjuntor atua, né? Eu vou falar cai aqui, mas ele faz atuar, né? Ele atuar para quê? Protegendo aquele percurso, porque quando o disjuntor ele atua, ele identificou que aquele fio não está suportando aquela corrente, tá? Que o disjuntor ele protege a fiação.
Então ele identificou que aquela fiação não está suportando a corrente que o aparelho está ligado, ele vai atuar. Aí o cara vai lá e puf, levanta de novo e continua no banho. Aí daqui a pouco ele grita: ô fulano, vai lá, segura o disjuntor lá porque tá caindo. Aí o cara vai lá, bota o dedão lá e fica segurando enquanto o outro tá tomando banho. Cara, aí você tá colocando mais em risco ainda, porque se ele desliga, é para proteger. Se você segura ele aqui, você tá colocando ele em risco. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Essa dica eu queria deixar para vocês. Se você gostou, deixa um joinha aí pra gente, né? Se puder, compartilhe esse vídeo aí com mais alguém. Se precisar de alguma informação, estou à disposição para estar esclarecendo qualquer uma. Se eu não souber, eu vou correr atrás e vou buscar informação para vocês. Isso aí você pode ter certeza, né? Eu não sei tudo, né? E nunca vou querer saber tudo, porque o dia que eu falar isso, eu vou estar sendo arrogante, né? Porque a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre vai estar aprendendo cada dia mais. Então, pessoal, um forte abraço aí. Obrigado por ter acompanhado a nossa live de hoje. Vou trazer mais novidades para vocês, tá? Futuramente aí eu vou falar um pouco sobre disjuntores, tá? Falei um pouco de disjuntores aqui, mas eu tenho alguns aqui. Vou falar um pouco sobre tomadas, né? Talvez sobre padrão, né? Montagem de padrão, essas coisas. Eu vou trazendo novidade para vocês aí. Sobre lâmpadas, fazer alguns cálculos aí no nosso painel também aqui. Se precisa, a gente até ensina como fazer uma ligação de uma lâmpada aqui, né? Simples. Tem o nosso painel montado. Tem aqui tudo aqui. Vou mostrar para vocês, né? Isso é importante, estou ao vivo mesmo. Então, se eu estou ao vivo, eu vou dar uma girada aqui, ó. Você vai ver que eu tenho aqui um painel montado, ó. Eu tenho um painel aqui. E tem esse painel. Tem aqui uma lousa aqui que a gente faz alguns cálculos, né? Que a gente passa para os clientes aí e para os nossos pessoas que estão assistindo. Então, pessoal, obrigado, tá? Obrigado mesmo. E se precisar da gente, estamos sempre à disposição. Um forte abraço aí do seu amigo Alessandro, do canal AM Instalações Elétricas. Visite também lá o nosso canal. Se inscreva lá, que lá nós temos bastante vídeo. Tem até algumas aulas lá sobre elétrica, de como fazer uma instalação. E se você gostou, não deixe de indicar para alguém aí, que isso é muito importante pra gente, tá? Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até mais. Fiquem todos com Deus.